Hoje estarei dando continuidade ao último culto sobre mentes encantadas. A você que se encontra na sua casa, em seu lar, seja bem-vindo a esta live. A você que estará nos assistindo no YouTube também, seja bem-vindo. Convido a vocês a também estar se inscrevendo no canal. É só procurar no YouTube lá. Coloca assim, Sandro Garcia Ferreira, no qual vocês vão ver o meu canal. E convido vocês para estar se inscrevendo no canal. Não deixe de também de acionar o sininho. E todos os novos vídeos vocês estarão recebendo as notificações dos novos vídeos. Irmãos, estarei falando aqui mais uma vez. Eu vi que teve muita boa aceitação no YouTube, no qual eu disse, no qual eu falei, as pessoas gostaram. E eu pude entender que tem muita gente que ainda não consegue entender tais coisas. Por isso estarei falando mais uma vez sobre a questão dos encantamentos que nós vimos quando nós vamos visitar, dependendo das igrejas. Hoje em dia tem muita igreja que está desalicerçada das coisas do Senhor. Tem igreja séria, mas também tem aquela igreja que quer mais o seu dinheiro do que tudo. Mas o Senhor Jesus está voltando e um dia Ele estará acabando com todas essas coisas. O que nós temos que fazer é estar alicerçados na palavra do Senhor, fazendo de tudo para que nós venhamos a ser resgatados pelo Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Para isso nós temos que ter entendimento da palavra do Senhor. A Bíblia nos fala que ouça a voz do Espírito Santo. Muita gente não quer ouvir, muitas pessoas não querem ouvir da palavra de Deus. Igrejas estão indo ao seu encontro, mas tem muita gente que não quer ouvir. Nas grandes cidades nós podemos ver pessoas pregando dentro de trem. Nós vemos as pessoas pregando em praça pública, igrejas batendo de porta em porta e as pessoas fechando os ouvidos para o Senhor Jesus Cristo, fechando a porta do entendimento para a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que isto é errado. Isto também é um pecado, pois a Bíblia diz: ouça o que a voz do Espírito Santo tem a dizer. Qualquer pessoa que chega até você para falar do Senhor está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. A você que já vem me assistindo às nossas lives, a você que tem prestigiado, tem parado um pouquinho do seu tempo, do seu afazer, dentro da sua casa, do seu lar, o meu muito obrigado. E saiba que Deus agrada de você quando você busca, quando você quer, quando você ouve, quando você dá ouvidos à palavra do Senhor. Deus se agrada disso. Nós sabemos que nos finais dos tempos, o coração estaria endurecido. A palavra do Senhor nos mostra e fala isso. A palavra de Deus fala que o inimigo deste século também estaria trazendo venda nos olhos das pessoas para que não enxergasse. Enxergasse o quê? As coisas espirituais do Senhor nosso Deus Jeová. Não enxergasse a salvação através do seu Filho Jesus Cristo, pela morte na cruz, no qual derramou sangue este remidor para salvar-nos de nosso pecado. O Senhor Jesus Cristo deixou o Espírito Santo como nosso Consolador,
mas tem muita gente que não está dando ouvido a este Consolador. Não está dando ouvidos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Pessoas estão pregando o Evangelho, e muita gente não quer saber da salvação. Não tem noção para onde a alma estará indo. Pessoas até sabem que vai para um lugar que não é bom, mas não tem ainda o conhecimento e a noção do que o Senhor Jesus disse. Que lá no inferno é um local onde haverá choro e rangeres de dentes. Choros e rangeres de dentes. Eu não quero ir para lá, você quer? Então venha dar ouvidos à palavra do Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Senhor Jeová Todo-Poderoso, eu peço a Ti, ó Pai, que venha sobre nós, que venha sobre mim, Senhor, para poder entregar esta palavra, palavra de entendimento, palavra de salvação, que se encontra, Senhor, na Tua palavra, que é a Bíblia. Eu lhe peço, Deus, que abençoe as pessoas que estarão ouvindo estas palavras estas de salvação, e que esta palavra, Senhor, possa penetrar no sentimento, na vida de cada uma dessas pessoas que pararem, tirarem um tempinho, Pai, para poder ouvir as Tuas palavras. Eu lhe peço, Senhor, por cada alma que no qual aceitar e ouvi-la, Senhor, de bom grado. É que eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ler aqui. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pega a sua Bíblia, você que está em casa, você que queira seguir a palavra de Deus, para que não haja uma interpretação ruim, para que não haja confusão. Pegue a sua Bíblia em casa, vou estar aí dando um tempinho para você pegar a Bíblia. Hoje eu vou falar em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Estarei sendo breve hoje, quero ver se eu entrego essa palavra para os irmãos da melhor forma possível, para que todos venham ter o entendimento. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 vai dizer: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e as doutrinas de demônios. Vou ler mais uma vez. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vejamos, aqui há uma revelação para nós. Mas o Espírito expressamente diz. Que Espírito é esse? Se você olhar detalhadamente na sua Bíblia, você vai ver que este Espírito está escrito com o E maiúsculo. Quando nós observamos, nós temos o entendimento que aqui está falando sobre o Espírito Santo.
Da mesma forma, quando nós vimos na Bíblia, quando está escrito Deus com D maiúsculo, está falando do nosso Deus, nosso Senhor Jeová. Quando a palavra está com Deus minúsculo, aí está falando de deuses pagãos, que não é o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus Senhor Jeová. Erroneamente, muitas pessoas escrevem falando de Deus o Salvador, nosso Criador, colocando com letra minúscula. Isso é um erro muito grave, no qual muita gente não tem entendimento, pois quando nós se referimos ao nosso Deus, o Criador, nós colocamos o D com D maiúsculo. Vejamos que o Espírito Santo aqui está afirmando, dizendo que nos últimos tempos apostarão alguns da fé. O que é apostar? É separar, sair. Ou seja, pessoas não estarão mais querendo saber das coisas do Senhor, estarão se afastando da crença, da fé. Fé em quem? Fé no Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador da minha e da sua vida. Fé esta no Senhor, nosso Deus, Senhor Jeová, pois Ele é um Deus grandioso, capaz de resolver todos os nossos problemas. Mas muitas pessoas estão se trazendo apostatas da fé do Senhor nosso Deus. Consultam horóscopo, consultam cartomante, consultam qualquer coisa, de menos entrar no oculto do teu quarto, fechar a porta, orar ao Senhor nosso Deus, conforme o Senhor Jesus Cristo disse, e tudo o que pedir ao Senhor, peça em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que você vier pedir a Deus, peça em nome do Senhor Jesus Cristo. Algo errado também que muitas pessoas fazem, não dizer o nome do nosso Criador. Podemos entender que Deus é um título, tal que Deus, Ele diz na tua palavra, eu sou o Deus dos deuses, ou seja, Deus é um título. Deus não é um ser, mas sim o título que Ele é. Não é o ser, porque o ser, o nome dele se chama Jeová. Na oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, Ele vai dizer, louvado seja o vosso nome. Quando orardes, entra no oculto do teu quarto, fecha a porta e peça as bênçãos de que forma já tenha sido alcançado. E quando orardes, ore deste jeito, Pai nosso que estás no céu. Nós sabemos que nós temos um Pai no céu. Quando você fala Pai nosso que estás no céu, a sua oração é direcionada a Ele. Mas quando você ora, meu Deus, a que Deus você está orando? Podemos entender que muitas pessoas ímpias, ela ora pedindo a Deus, mas que Deus é esse? Na Bíblia nos fala, eu tenho que dizer, porque a palavra que veio a mim, que eu aprendi, eu tenho que falar. Na Bíblia, o nosso Senhor Jeová lhe diz que Ele não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. Se você não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, se você não tem fé, se você não tem a crença que Ele é o Deus que você precisa para te salvar, o Senhor Jeová ele vai dizer que quem vê a Jesus, vê a Ele. O Senhor Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai diz, ninguém vem a mim, senão através do meu Filho Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele diz, ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Vejamos que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, e o Senhor nosso Deus, Jeová, tem
posso dizer, a comunhão entre eles, e tem a unanimidade de acatar aquilo que o outro quer, pois tudo é para a obra do Senhor, nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele diz: toda a honra e toda a glória seja dada ao meu Pai que está no céu. Jesus nunca roubou a glória de Deus, mas muitos profetas, muitas pessoas que se encontram na direção da obra do Senhor, vêm roubando esta glória que é somente do nosso Deus, Senhor Jeová. Pessoas recebendo elogios, e recebendo elogios se vangloriando de tal forma, pois quando o Senhor Jesus recebeu um elogio, ele disse que não. Quando falaram com ele que ele era bom, ele disse: bom é meu Pai que está no céu. Todo instante, a todo momento, o Senhor Jesus, ele leva o reconhecimento da glória ao nosso Deus, nosso Criador. Mas pessoas estão indo em cima de altares, na frente da igreja, roubando essa glória para si. Falso profeta. Toda a honra e toda a glória seja dada ao meu Senhor, Senhor Jeová. Daí nós podemos entender que pessoas estão sendo condicionadas a estarem recebendo elogios e assim guardando esse elogio para si. O inimigo que está ao derredor está observando, batendo palmas, e que no qual colocará mais pessoas para poder estar elogiando tais homens que recebem de Deus, recebem do Espírito Santo, os dons para poder estar fazendo a obra, mas leva a glória para si e não entrega ao Senhor, nosso Deus, o Criador, Senhor Jeová. Não entrega essa glória para o Senhor Jesus Cristo e nem tampouco para o Espírito Santo, que no qual nos dá aquilo para poder estar fazendo a obra que são os dons. Muitas pessoas falam em línguas, muitas pessoas trazem revelações, que é um dom do Espírito Santo, são usados pelo Espírito Santo, pessoas usadas para interpretar as línguas, mas muitas das vezes quando recebe um elogio, guarda esse elogio para si. Aquilo vai para a mente, que desce para o coração. Logo em seguida, as pessoas vivem uma soberba tão grande, achando que é melhor do que os outros. Mas esquece que o Senhor, nosso Deus, Ele trabalha com os pequeninos para confundir os grandes e fortes, os sábios. Mas vamos lá, dar continuidade a esta pregação de hoje. Que no qual o Espírito Santo está dizendo que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por que ele diz isso? Tem certas coisas que são criadas na igreja, doutrinas, depois estarei lendo, está lá em Coríntios, está em Colossenses, fala sobre as doutrinas que têm aparência, só aparência, mas são coisas vãs que não te levam à santificação com o Senhor. Mas muitas pessoas estão criando igrejas, colocando doutrinas na igreja, mas não colocando a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Não colocando a doutrina do Senhor Jesus Cristo. São várias doutrinas. Não vou falar porque o intuito não é este, é falar sobre o que estão fazendo em nossa mente, condicionando a nossa mente em acreditar que é um ato de santidade, mas na realidade não te leva à santidade. E assim está sendo disseminado um evangelho que no qual está fazendo com que as pessoas sintam mais vontade de não prosseguir a sua vida espiritual com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo e com o nosso Deus Senhor Jeová, mas faz com que essas pessoas tenham vontade de sair fora do aprisco do Senhor, que no qual
muitas pessoas pregam, falando sobre as 99 ovelhas, que no qual as 99 ficaram no aprisco e aquele pastor foi buscar aquela que foi se perdida. Mas na realidade é muito bonito quando se prega, mas vamos entender, e na prática está acontecendo isso? Quantas pessoas hoje em dia que foram lançadas para fora, mas pastores, pessoas ligadas diretamente à igreja, não foram atrás daquela ovelha que saiu, que se perdeu, e que no qual arruma desculpa para dizer que não vai atrás, porque aquela pessoa conhece a palavra, conhece, mas o dever é de ir lá atrás. Então, esta doutrina está sendo menosprezada, que está na Bíblia, ou seja, ir atrás da ovelha, buscar a ovelha, pregar a palavra de tempo em tempo e fora de tempo, são coisas que nós temos que fazer a todo instante. Mas pessoas estão sendo enganadas com doutrinas de demônios, sendo enganadas, dizendo que você tem que vir ao culto todos os dias de culto. Mas calma, vamos pensar em algo aqui interessante. A salvação é obrigatória? Não. Você tem que aceitar a Jesus por livre e espontânea vontade. Você tem que confessar aquilo que você quer. Você tem que confessar aquilo que você ama. Você ama Jesus? Aceite a Jesus. Mas estão colocando determinadas coisas que você acaba sendo obrigado, sendo que a salvação ela não é obrigatória. Deus ele quer que você tenha um entendimento, que você vá até Ele por livre e espontânea vontade. Mas a doutrina diz que você tem que vir para o culto. Nós temos que vir para o culto, sim, com inteligência, sabedoria, que nós vamos para o culto adorar a Deus, adorar ao Senhor, porque Ele é nosso Deus, que nós somos necessitados desse Deus grandioso, e nós temos a ciência de que nós o adorando ou não, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Estão colocando na mente das pessoas que você tem que dar. É como se fosse algo de troca, uma barganha que Deus vai fazer quando você dar as coisas. Calma aí, Deus ele faz aquilo que Ele quer. Vamos ter esse entendimento. A Bíblia nos fala que Deus, Ele, por exemplo, a riqueza, Ele dá a riqueza a quem Ele quer. Não é porque você vai dar algo na presença do Senhor que Ele é obrigado a te dar as coisas. Mas estão colocando isso na mente das pessoas, e muitas das vezes profetas estão dizendo para ti o seguinte: olha, que Deus está mandando lhe dizer que você estará recebendo isso, aquilo outro, condicionando a sua mente para que você venha se sentir feliz por estar ouvindo aquela palavra, massageando o seu ego, que você estará recebendo algo do Senhor. Mas calma lá, o que você fez por onde de receber algo do Senhor? Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas pessoas estão indo na igreja, mais preocupadas em ganhar do que tendo a sabedoria que nós vamos à igreja para cultuar o Senhor. Primeiramente, nós temos que se doar a Deus. Nós temos que entregar um culto genuíno ao Senhor. Nós temos que ir para a igreja, glorificar o nome dEle, bendizer o nome do Senhor, bater palmas. Sim, convidar as pessoas, fazer de nossa vida o máximo possível, de uma forma que o Espírito Santo vai nos mostrando o que nós devemos deixar de lado e vamos assim deixar de estar fazendo. E assim nós conseguimos arrancar um sorriso na face do Senhor. E só dessa forma que Ele estará te abençoando. Mas são colocados na mente das pessoas: vão para a igreja, porque Deus tem algo na sua vida, vai melhorar a sua vida.
Pessoas estão indo buscar o Senhor em troca de melhorar a vida. Mas acontece, Deus melhora a vida? Sim, com certeza. Mas não vai com esse intuito de barganha com o Senhor. Não queira fazer barganha com Deus. Vá na consciência que você tem que adorar ao Senhor pelo que Ele é. Não pelo que Ele vai fazer para você, mas pelo que Ele é, pois Ele é o nosso Criador. Nos criou, moldou-nos a nós com as suas mãos. Lá em Gênesis, tudo que houve ali, Ele disse, haja, e aconteceu e surgia. Mas nós, eu e você, nós somos feitos pelas mãos do Senhor, modelados à imagem e semelhança dEle. Olha só o tamanho do carinho que o Senhor Deus teve conosco, pois Ele fez o homem com suas próprias mãos. Perfeitamente imagem feita, criada por Deus. Mas as pessoas não estão tendo este entendimento, não estão tendo esse entendimento que nós temos que ser fiéis ao Senhor, na adoração, na alegria de estar adorando a Deus, para que nós venhamos a ter a nossa salvação, o entendimento, a sabedoria, na crença do Senhor Jesus. Então, palavras estão sendo dadas, entregues, de forma totalmente errônea, para que as pessoas fiquem presas naquele ministério, para que pessoas possam usufruir daquilo que você pode doar aos homens e não a Deus. Vamos ler aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Vai dizer: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Vejamos bem, as pessoas naquela época estavam sendo insensatas, e aqui está dizendo: quem vos enfeitiçou? Quem tirou o entendimento de um ato que o Senhor Jesus Cristo fez, que foi morrer na cruz para te dar a salvação? Porque aqui nós podemos entender que no momento em que Jesus morre, derrama seu sangue na cruz, nós somos salvos pela graça do Senhor. Nós somos colocados agora no rol da família de Deus, incluídos como filho do Senhor, todo aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, passando pelas águas, fazendo a vontade de Deus. Nós somos feitos agora filhos do Deus Altíssimo. Antes, criaturas esta que não tinha salvação, que iria para a morte, para a perdição, um povo que tinha sido amaldiçoado, mas agora, pela morte do Senhor Jesus, é nos dado, pela graça, de sermos salvos. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que nos finais dos tempos, muitos estariam como a imagem de ovelhas, mas seriam lobos devoradores, para poder estar fazendo barbaridades com a sua fé, com aquilo que você tem de entendimento daquilo que você quer fazer para o Senhor. Muitos são levados a doutrinas vãs, que parece ter santidade, mas na realidade não é, dizendo que você é obrigado a dar dízimo na igreja,
Nós não somos mais obrigados a nada. A obrigação era para o povo judeu, nós somos gentios, e essa obrigação acabou porque o Senhor Jesus, ele cravou na cruz, abolindo essas leis e abolindo a lei do mandamento. Tem pastores que não têm entendimento, muitas das vezes ainda dá até conflito, conforme já aconteceu, de conversar, e as pessoas não entender, pastores não entender, mas está escrito na palavra do Senhor, no qual eu só replico aquilo que está escrito aqui, que está em Colossenses 2,14, Efésios 2,14 e diante, que o Senhor Jesus, ele cravou na cruz as leis para poder fazer amizade com os dois povos, e ele ainda diz que o fardo dele é leve. Mas por que estão colocando doutrinas do homem? Muitas das vezes dizendo, para que você faça um ato de fé. Às vezes você tem aqui um dinheiro que precisa de comprar um remédio. Muitas das vezes eles fazem isso. Eles fazem essa conjectura de você estar com a criança precisando de um remédio, você leva o dinheiro na casa do Senhor, faça um ato de fé que ele estará, pela sua fé, estará te curando seu filho. Tudo bem, vamos entender. A fé remove montanhas. Mas vamos entender, até mesmo nesse texto, que montanha é essa? Será que é aquela montanha que se encontra próxima à sua cidade? Ou seria a montanha, talvez, dos problemas que você tem? Porque Deus, ele é capaz de fazer com que esses problemas sumam da sua vida. Mas vamos entender. O que eles querem é roubar de você. Porque o Senhor nosso Deus, primeiramente, nós temos que entender que Deus, família, os outros, depois a igreja. Deus, família, os outros, detalhe, ainda tem você, depois a igreja. Quem pegou isso daí em casa, dê um glória, por favor. Porque primeiramente as coisas de Deus em primeiro lugar em nossa vida. Segundo, família. Família é o primeiro ministério do Senhor nosso Deus. Terceiro, os outros, pois a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele disse para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar a Deus, amar o próximo. Quem é o seu próximo? A sua família é seu próximo. Amar a sua família, amar as outras pessoas, depois a si próprio, depois a igreja. Mas estão fazendo algo que está tirando a ordem natural das coisas do Senhor. Porque está querendo colocar que primeiramente a igreja. Primeiramente a igreja. O templo. Colocando na sua mente que você fazendo para a igreja, está fazendo para Deus. Deus não precisa disso. Deus, ele precisa da sua adoração verdadeiramente. Deus necessita, sabe de quê? De ver você alegre. Necessita não, porque ele não tem necessidade disso. Mas ele gosta. Na Bíblia está escrito, né, Joel, que ele gosta de ver o povo dele alegre. Ou seja, se você vai na igreja ouvir a palavra do Senhor, se você tem alegria, você traz alegria ao rosto do Senhor nosso Deus Jeová, por você estar alegre dentro da presença dele, fazendo aquilo que apraz os olhos do Senhor, seu coração, pois já é desígnio do Senhor amar a Deus sobre todas as coisas. Mas estão dizendo que você levanta o dízimo, você está fazendo para Deus. Deus é dono disso tudo aqui. Deus é dono de tudo, do ouro, da prata, é dono de tudo. O que você precisa de ter entendimento, o que você precisa é de levantar um clamor ao Senhor, levantar a sua voz e ir de contra tais coisas que estão acontecendo. Não aceite, porque o Senhor Jesus, ele veio para libertar aqueles que estão presos, cativos, pelo laço do passarinheiro. Na Bíblia diz que nos finais dos tempos, Satanás se transfiguraria em anjo de luz e, se possível, enganaria até os escolhidos do Senhor. Nós podemos ver, pouco tempo atrás, eu estudando sobre questões de igrejas, congregações, acontece na África algo que eu fiquei horrorizado de ver.
pastores usando de hipnotismo para fazer com que seus fiéis comessem capim, grama. Pode buscar lá, coloca assim, pastor na África fazendo os outros comer grama, você vai ver lá. Você vai ficar horrorizado de tanta coisa que acontece. Mas o povo está perecendo por não conhecer as Escrituras, não quer ter entendimento, não quer estudar, não quer ler. Estão sendo feitas barbaridades com os fiéis de Deus. Ai daqueles que apacentam a si próprios, assim diz o Senhor nosso Deus Jeová. Vai prestar conta com Deus, sim. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai dizer: nos quais o Deus deste século, pode perceber que esse Deus aqui está com D minúsculo, está dizendo que esse Deus aqui não é o Deus verdadeiro, e sim são o demônio deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Gente, isso aqui é uma coisa séria. Nós estamos lendo aqui, eu estou lendo, você está lendo na sua casa junto comigo. Preste atenção, peça ao Espírito Santo para abrir a sua mente. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, e que é a imagem de Deus. Aqui está dizendo que o Evangelho é luz. Sim, o Evangelho é luz. A palavra do Senhor clareia. A palavra do Senhor nos coloca na luz e não nas trevas. Mas o inimigo tem cegado as pessoas, ou seja, tapado os olhos estes espirituais, para que caiam na malha do inimigo, e assim fazendo barbaridades com as coisas do Senhor dentro das igrejas, trazendo doutrinas que vai te levar para a perdição, porque a Bíblia fala que aquele que, por exemplo, você vai na igreja, você não entende, você não busca, você não quer buscar, está sendo conduzido por um falso profeta, ele estará indo para o inferno, estará levando todos aqueles que estão seguindo a ele. Isso é algo muito sério, gente. Mas as pessoas perecem porque querem, porque se elas quisessem dar ouvidos à voz do Senhor, estaria tendo entendimento para a salvação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Colossenses, capítulo 2, versículo 23. Versículo 23 vai nos dizer: e tudo quanto fizestes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor Jesus servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo. Quem fizer, pois, não há acepção de pessoas. Acabei lendo o capítulo 3, capítulo 3, 23 que eu li aqui. Mas deixa eu explicar aqui. Veja bem, tudo que você fizer para Deus, faça de todo o seu coração. Assim diz a palavra. Como o Senhor. Por que está dizendo isso? O Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio do céu, Ele poderia ter falado para nós, seres humanos, que nós iríamos servir a Ele. Mas na realidade Ele veio para nos servir, porque o Senhor nosso Deus te ama tanto, nos ama tanto, conforme diz a Bíblia, que Ele deu o seu Filho unigênito para que todos, aquele que neles crê, tenha a vida eterna e não pereça. Vemos em
vejamos algo interessante: o Senhor nosso Deus, Ele nos ama, Ele te ama. Ele só não ama o pecado que você faz, mas Ele te ama, Ele quer trazer você para a presença dEle. Mas temos que ter o entendimento que nos finais dos tempos, nós sabemos que a luta é muito grande contra principados e potestades, que no qual as pessoas começam a fazer a vontade do Senhor. O inimigo se levanta cada vez mais forte, porque você está mexendo em vespeiro, porque você está mexendo, fazendo algo contra ele. É claro que ele também vai poder fazer algo contra você, porque Deus vai permitir, até porque Deus ele quer testar a você. Mas muitos estão sendo corrompidos no seu ideal, naquilo que quando ele começou, que no início ele estava alicerçado, estava com força, com vontade, a determinação, mas o inimigo foi ceifando a vontade dele, a determinação, começando a colocar determinadas coisas em seu pensamento, e o pecado ele é uma bola de neve. Você comete um pecado aqui, amanhã comete outro, quando vê, você está no emaranhado de pecado. E assim as pessoas se corrompendo, porque nos tempos de hoje, a necessidade financeira é muito grande. O mundo está vivendo num consumismo incrível, que está sendo passado para as pessoas, a questão de ter, obter. E detalhe, as pessoas estão com pressa, tudo querendo resolver da forma mais rápida possível. Ou seja, estão perdendo o entendimento daquilo que é do Senhor, porque quando Deus ele faz as coisas, ele faz devagar, porque quando ele termina está perfeito. Mas o inimigo, muitas das vezes observei que ele gosta de imitar o Senhor, só que toda imitação que ele faz é algo estrondamente errôneo, que no qual ele tenta fazer para poder te prejudicar, no qual você acha que aquilo é de Deus, mas não é. Pessoas hoje em dia, tem muitas igrejas, hoje eu vim, como vocês podem perceber, estou até vestido com um blazer. Tem igreja que se você chegar com a blusa de manga comprida, sem gravata e paletó, você não prega. É desse jeito, doutrina do homem. Fazendo o quê? Acepção de pessoas. Às vezes a pessoa vai levar uma palavra de Deus, mas por devido às suas vestes não está adequado, a pessoa não pode subir no altar para poder pregar a palavra do Senhor. Vejamos que foi Isaías, pregou durante 3 anos e pouco, nu. Vou dizer da forma mais clara, pelado. Se fosse nos dias de hoje, se Deus fizesse algo desse tipo, Deus me livre e guarde, lincharia uma pessoa. Mas aconteceu isso. Vejamos bem que o Espírito Santo ele usa quem ele quer. Não importa as suas vestes. Pessoas saem na rua e acham que para ser evangelho tem que estar todo ataviado. Às vezes eu posso estar todo ataviado, mas aqui dentro, um sepulcro caiado. A nossa vida tem que ter atitude na presença do Senhor. Doutrinas do homem. Porque o Espírito Santo é que faz esta obra. Se o Espírito Santo não incomodou, para que eu vou julgar? Às vezes o Espírito Santo quer aquela pessoa daquele jeito, daquela forma, para poder abranger a outras pessoas. Por exemplo, como é que eu vou chegar, por exemplo, assim, na Cracolândia, pregar para aquelas pessoas que estão ali, de terno e gravata? Eles vão dizer para mim, ou de repente eu posso passar para eles, né? O cara não me conhece, não passou o que eu passei, como é que ele vem pregar para mim? Mas às vezes Deus ele usa alguém que está lá de chinelo, de bermudão, com a camisa jogada nas costas, senta lá e prega a palavra do Senhor, e eles vão dar credibilidade. Nós temos que entender que Deus ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. O que eu não posso é julgar. O que eu não posso é julgar. Se a pessoa estiver fazendo certo, amém. Se estiver fazendo errado, amém. Quem vai prestar conta com Deus vai ser Ele, não vai ser eu. Doutrinas do homem. Vejamos aqui em Colossenses 2, 23. Agora eu vou ler o 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade
e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Vejamos que essas doutrinas estão sendo ditas que pode até ter aparência, mas ela não é. Que nem Benorex. Tem aparência, mas não é. Em outras traduções vai dizer que essas doutrinas têm alguma aparência de santidade. Né? Em algumas traduções vai dizer, ao invés de sabedoria, vai dizer santidade. Só que não, de santo não tem nada. Irmãos, é necessário que nós tenhamos o entendimento da palavra do Senhor para nossas vidas, para que a palavra do Senhor possa ser eficaz e assim o Senhor Jesus venha a transformar aquela mente que foi cauterizada. Então se esvazia de todas essas coisas e se preencha da palavra de Deus, da doutrina do Senhor Jesus, da palavra que Ele trouxe, daquilo que o Espírito Santo está querendo te mostrar. Deixa esses rudimentos do homem e viva o rudimento do Senhor Jesus Cristo, pois Ele disse para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu tenho entendimento desses dois mandamentos que Ele deixou para nós, a palavra de Deus, ela vai penetrar na sua vida, porque se você tiver entendimento, você vai fazer tudo aquilo que está alicerçado nesses mandamentos do Senhor Jesus. Pois se você amar a Deus, você não vai trazer nada na sua vida que possa te prejudicar como Criador. Você não vai fazer nada na sua vida que vai te prejudicar como Criador. Se você entender que você tem que amar ao próximo, você também estará fazendo para o Senhor, porque aquele que faz para um dos meus pequeninos é a mesma coisa que faz por mim. Irmãos, por aqui eu vou ficando. Hoje, como eu disse, a palavra, eu estaria entregando a palavra mais rápida hoje, falta pouco tempo também para as 9 horas. Mas não é por muito falar que a gente vai entender. Muita gente fala, mas se o Espírito Santo não trazer o entendimento, e se eu não pedir ao Espírito Santo o entendimento da palavra, pode descer aqui Elias, Eliseu, o apóstolo Paulo, até mesmo o Senhor Jesus Cristo. Quantas das vezes que o Senhor Jesus falava e os próprios discípulos não conseguiam entender. Nós podemos entender naquela passagem lá de Lázaro, quando o Senhor Jesus vai ressuscitar Lázaro. O Senhor Jesus chorou porque o povo não entendeu que ele era filho do Deus Altíssimo. O povo judeu, até nos dias de hoje, não entende que o Senhor Jesus é filho do Deus Altíssimo. A grande maioria não consegue entender e não aceita. Não faça que a morte do Senhor Jesus e o sangue derramado na cruz seja em vão na sua vida. Dê ouvidos à palavra do Senhor. Dê ouvidos à palavra esta de salvação na sua vida. E, irmãos, se essa palavra penetrou, se trouxe na sua vida, nem que seja um pequeno entendimento, que reanimou a sua fé, pois você está afastado, ou se você nunca se afastou porque você nunca decidiu a ir, aceitar, pois aceita Jesus, vá, procure uma igreja, mas olhe na sua casa primeiro, peça ao Espírito Santo que mostre o caminho no qual você deve seguir e qual é a congregação para você estar assistindo às pregações. Algo que eu vou dizer para vocês também: não julgue os pregadores, não julgue, observe a palavra que está sendo dada. Se é uma palavra alicerçada na Bíblia, se é uma verdade de Deus, se são as palavras que edificam a sua vida para que
que vem a salvação através do Senhor Jesus, pois a palavra ela tem que ser cristocêntrica, pois a salvação é através do Senhor Jesus Cristo. Se a pessoa ela pode pregar sobre o filho pródigo, fluxo de sangue, pregar em qualquer passagem, Naamã, mas a passagem ela tem que ser pregada sim para o nosso entendimento, mas a palavra final ela tem que levar ao arrependimento seu, de entender que o Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz para te salvar. É este o evangelho que tem que ser pregado, e muitos estão pregando tantas coisas para poder arrancar a lã da ovelha, para obter lucros. E olha que isto é algo que foi passado de tempos em tempos. Podemos ver a palavra do Senhor, pois a palavra de Deus, ela comove, a palavra de Deus, ela traz o entendimento, o Espírito Santo trabalha, as pessoas ficam mais sensíveis, e tem muitos charlatões que estão usando da palavra para obter lucros em sua vida, pois a palavra, ela move a multidões, presta bem atenção sobre isso que eu vou dizer, ela move a multidões, mas se a palavra ela não te levar para o arrependimento, para a aceitação da palavra de Jesus e aceitar que Ele é o único e suficiente Salvador de sua vida, tem coisa errada. Uma hora eu vou fazer aqui uma pregação, até já deixei marcado aqui, palavra sugestiva, hipnose coletiva. Eu vou mostrar para vocês, prestem bem atenção, palavra sugestiva, hipnose coletiva, é muito usado isso dentro de igreja, para poder fazer com que grandes igrejas obtenham lucros em cima da ovelha do Senhor. Tem pessoas ali, pobrezinhas, precisando ali de ajuda, a igreja não ajuda, mas arranca até os centavos, até as moedinhas que a pessoa tem no bolso. Eu vou fazer uma pregação, vou montar uma pregação dessa ainda, para trazer um entendimento de todos. Amém? Por aqui eu fico, tá? E gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, inscrevam lá no YouTube, canal Sandro Garcia Ferreira, vai aparecer lá. Não sei por que eu coloquei pastor Sandro Garcia Ferreira, mas aparece um outro pastor chamado Sandro também, acho que Sandro Rocha aparece. E não aparece o meu, mas se você escrever Sandro Garcia Ferreira, vai aparecer no meu canal, você se inscreva para ficar por dentro. Vou estar trazendo estudos, vou estar trazendo algo para poder trazer um entendimento em nossas vidas, que no qual Deus estará falando fortemente com você, estará te usando, porque eu sei que você, depois de aprender, você estará cheio de Espírito e vai querer aplicar isso e levando esse conhecimento a outras pessoas. E nós vamos estar explicando tudo, eu vou estar explicando a vocês tudo dentro da Bíblia. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Senhor Jeová Todo-Poderoso, eu peço, Pai, que venha nos abençoar, Senhor, nesta noite. Abençoe a todas as pessoas que assistiram até agora esse vídeo, que assistiram esta live. Abençoa, Senhor, as pessoas que estavam assistindo no YouTube, também no Facebook. Eu lhe peço, Pai querido, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, arranca, Senhor, esta venda espiritual que há nos olhos de muita gente, de muitas pessoas, que às vezes, ó Pai querido, tem vontade de ir para a igreja, mas geralmente estão olhando pelas obras dos homens e não têm vontade de seguir a Ti. Eu lhe peço, Senhor, que coloque na mente delas que elas necessitam do Senhor Jesus para a salvação de suas vidas. Porque o Senhor Jesus Cristo deixou designado para nós, para que nós viéssemos a tomar a ceia e assim fazer parte do corpo de Cristo. Pois aquele que não bebe do sangue e não come do pão não tem parte com o Senhor Jesus. Eu lhe peço, Senhor, meu Deus, que abençoe a todos nós, abençoe nossa casa, nosso lar, nossos filhos, nossos entes, amigos e queridos. Pai querido, Senhor na glória, proteja-nos, Senhor, das setas lançadas, das maldições, das palavras malditas, Senhor, e abençoa, Senhor, todos aqueles que nos abençoar, e abençoa também todos aqueles que nos amaldiçoam. É que eu te peço, Pai querido, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos estar com a nossa mão em forma de receber. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso se resplandeça em nossa vida hoje e sempre. A igreja diga amém.
que a morte do Senhor Jesus Cristo e o sangue derramado na cruz não seja em vão na minha nem na sua vida. E que digamos amém. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre, até o último dia do suspiro de nossas vidas. Que a igreja diga amém. Está encerrado esse culto, que todos nós podemos voltar para a nossa casa, e aqueles que estão em sua casa, fiquem com o Senhor Jesus em suas vidas. Está encerrado o culto. Uma salva de palmas para o nosso Senhor, nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Amém.